Quando um super vilão ameaça destruir toda a floresta em uma explosão, um grupo de animais decide sair numa jornada para encontrar o único cientista capaz de impedir essa catástrofe. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Jungle Bunny 2 de 2023, então preparem-se, é hora do recap. Com a ajuda dos seus amigos da floresta, Gilbert consegue criar um dispositivo de reprodução de filmes, e os personagens da história são os próprios animais que vivem ali. Ao final do filme, todos ficam encantados com a nova invenção, mas Bob e Al criticam Gilbert por tê-lo colocado como coadjuvante. Naquela noite, quando todos os animais retornam para suas casas, Miguel também se prepara para dormir, e Gilbert vai para sua toca com Patrícia. Antes de ir para cama, o pequeno observa todos os troféus de física, química e matemática que recebeu nos concursos dos quais participou, pois sente muito orgulho de ser um cientista renomado. Enquanto isso, Maurice e seu peixe dourado também retornam juntos para casa e observam as fotos que tiraram ao lado de seus amigos antes de dormir. Durante a madrugada, enquanto todos os animais descansam, um grupo de castores sobrevoa a selva com suas aeronaves de madeira e libera um pó roxo no céu. Pela manhã, Pepito vai falar com Gilbert e seus amigos e revela que quando acordou percebeu algo estranho. Ao sair de sua toca para se aliviar, o rato toupeira foi atingido por uma explosão e decide fazer uma nova demonstração para provar que está dizendo a verdade. Porém, ao ver que as plantas ao redor estão impregnadas por um pó roxo, Gilbert logo descobre a origem do problema. O pequeno se lembra de que anos atrás, quando ele era mais jovem, um tatu chamado Albert era conhecido por ser o maior cientista da floresta. Durante um concurso, ele decidiu apresentar sua mais nova invenção, um fertilizante extremamente potente. Porém, quando Albert jogou água na planta que continha aquela substância roxa, uma explosão aconteceu, e pela primeira vez uma criação do tatu deu errado. Ao observar a floresta de cima, Patrícia percebe que todas as árvores ao redor estão cobertas por aquele pó. Isso significa que daqui a um mês, quando a estação de chuvas chegar, toda a floresta será destruída em uma grande explosão. Como não é possível saber quem é que está tentando destruir a selva, Gilbert acredita que o único animal capaz de impedir essa catástrofe é Albert, e Patrícia se sente entusiasmada para conhecê-lo. Imediatamente, Gilbert começa a imaginar como seria esse encontro e fica com medo de perder a sua esposa para o cientista. Outro empecilho é que após a vergonha que passou no concurso, Albert desapareceu e ninguém sabe onde ele está desde então. No entanto, o cientista possui uma filha chamada Camélia e o grupo decide ir atrás dela na esperança de obter informações sobre como encontrá-lo. Enquanto isso, Henry recruta novos aliados para ajudá-lo a concretizar o seu plano maligno. O demente ordena que Sergei, Yuri e Coco vão atrás de Gilbert e seus amigos para impedi-los de encontrar Albert, que é o único capaz de destruir o seu plano maquiavélico. Nesse momento, o grupo está dentro de um balão, pois precisa fazer uma longa viagem para encontrar Camélia. A jovem Tatu tem o costume de se aventurar em missões perigosas, e dessa vez, decide entrar numa caverna de gelo subterrânea. Ao chegar lá embaixo, ela encontra o totem que tanto procurava, mas descobre que terá que passar por um exército de roedores para pegar o objeto. Durante a viagem, o balão de Gilbert sofre um ataque imperceptível, pois Sergei arremessa diversos dardos para tentar furá-lo. De repente, Maurice percebe que o veículo está perdendo altitude, mas por sorte, sua equipe já está prestes a chegar ao destino final. Sendo assim, eles começam a se desfazer de algumas cargas, e nesse momento, descobrem que Al e Bob se infiltraram no balão e os acompanharam por toda a viagem. Nessa hora, a parte traseira do balão estoura e o grupo começa a voar em alta velocidade em direção ao continente de gelo. Após atravessar com cuidado uma caverna repleta de soldados dorminhocos, Camélia finalmente consegue pegar o totem. Nesse instante, ela escuta um barulho vindo da superfície e se depara com um grupo de forasteiros. O barulho da queda de Gilbert e seus amigos acaba acordando os roedores, que imediatamente atacam a ladra. Enquanto foge, Camélia tenta encontrar uma rota de fuga e se depara com uma passagem na parede. Ao atravessá-la, a jovem continua sendo perseguida
perseguida e decide correr para a superfície, pois sabe que a céu aberto ela estará em vantagem. Mesmo sozinha, Camélia consegue derrotar todo o exército de roedores e ao vê-la lutar, Maurice se apaixona instantaneamente. Ao final da batalha, Patrícia se apresenta e toda a equipe se alegra ao perceber que está diante da filha de Albert. De repente, um grupo de coelhos aparece e agradece Camélia por recuperar o totem sagrado que foi roubado deles. Quando os roedores vão embora, Maurice revela que eles foram até lá para pedir a ajuda da jovem, pois se Albert não for encontrado, toda a floresta será destruída. Ao ouvir isso, Camélia revela que perdeu o contato com seu pai há vários anos, mas está disposta a ajudar aqueles animais a encontrá-lo. No entanto, quando eles estão prestes a iniciar a sua nova jornada, uma grande quantidade de neve começa a descer da montanha e o grupo precisa correr para não ser atingido pela avalanche. Mesmo durante a fuga, eles acabam sendo apanhados pela neve e colidem contra uma montanha de gelo. Ao ver o destino que Gilbert e sua gangue tiveram, Sergei entra em contato com Henry e informa que sua missão foi concluída. Porém, o macaco logo percebe que o grupo saiu impune e ainda conseguiu um novo meio de transporte para navegar pelo oceano. Após vários dias de viagem, o barco de gelo começa a derreter e o grupo se sente enfraquecido pela fome e sede. Se não encontrarem um continente logo, eles acabarão morrendo por inanição. Na tentativa de salvar os seus amigos, Miguel pula na água e nada rapidamente para levá-los até a costa. Ao chegar no deserto, Gilbert encontra alguns materiais e decide usá-los para construir uma câmara de dessalinização. Dessa forma, o grupo consegue transformar a água do mar em água potável. Após uma longa caminhada, Camélia encontra um oásis e percebe que aquele é o único lugar habitável na região. Portanto, a jovem acredita que o seu pai possa ter se estabelecido por ali, já que o ambiente ao redor é completamente inóspito. O grande problema é que Yuri e Sergei já chegaram naquele local e decidem envenenar a água do lago para que a equipe morra ao bebê-la. O que os vilões não percebem é que Al e Bob estão escondidos atrás de um arbusto, observando toda a conversa e correm para avisar os seus amigos. Após despejar o veneno, Yuri se dá conta de que não encheu as garrafas d'água para levar durante a viagem e precisa usar um antídoto para remover o veneno da água. Senão, também acabará morrendo de sede naquele deserto. Em seguida, Gilbert e sua equipe aparecem e os sapos tentam impedir os seus amigos de beber a água do lago. Porém, Miguel está morrendo de sede e decide ignorá-los. Nesse momento, todos percebem que a água não está envenenada e aproveitam para se hidratar. Enquanto isso, Camélia sai para desbravar aquele oásis e encontra uma toca de madeira. Ela está procurando por pistas quando encontra uma mensagem deixada por seu pai, pois Albert sabia que somente sua filha conseguiria desvendar aqueles códigos. Na mensagem, ele diz que precisou sair para encontrar outro lugar para viver e pede que a jovem procure suas pistas para encontrá-lo. Ao seguir os rastros deixados por Albert, o grupo precisa atravessar selvas espinhosas e desfiladeiros perigosos. Enquanto isso, o tempo está passando e cada vez mais o período de chuva se aproxima. Após algumas semanas de viagem, eles chegam a uma selva repleta de bambus e se deparam com um urso panda assustador. Quando Maurice é atacado pela criatura, Miguel fica furioso e parte para cima do inimigo, mas logo percebe que aquele animal possui uma força muito superior. Ao se levantar, Maurice decide usar alguns golpes de Kung Fu para tentar derrotá-lo e arranca um pedaço do rosto do panda. Nesse instante, todos percebem que estão lutando contra um inimigo robótico, então Camélia ataca o seu ponto fraco. Após arrancar a cabeça do panda, a jovem encontra o seu pai e descobre que foi ele quem construiu aquele robô para proteger o seu novo lar. No entanto, Albert não demonstra nenhuma emoção ao ver a sua filha depois de tantos anos, e Camélia se sente muito triste. Com a ajuda de Miguel, Albert consegue levar o panda de volta para a oficina e Camélia percebe que o seu pai não a reconheceu. Quando a jovem se apresenta, o cientista se recorda do dia que decidiu deixar
deixá-la. Graças à sua invenção defeituosa, a jovem acabou perdendo o braço em uma explosão, e Albert se sentiu tão culpado que escolheu incendiar todo o seu laboratório. Alguns dias depois, quando Camélia acordou, seu pai já havia partido e ela nunca mais o viu até agora. Ao reencontrar a sua filha, Albert explica que foi embora porque não se sentiu digno de cuidar dela, mas esse sempre foi o seu maior arrependimento. Quando percebe o sofrimento de seu pai, Camélia o abraça e afirma que o perdoa pelo abandono. Mais tarde, durante uma pausa para o chá, Gilbert revela o verdadeiro motivo da visita e pede a ajuda do cientista para salvar a selva. Quando descobre que sua invenção está sendo usada para destruir a floresta, Albert se sente confuso, pois está certo de que se livrou de sua pesquisa antes de partir. No entanto, alguém conseguiu recriar a fórmula e Albert precisa desenvolver um antídoto para neutralizá-la. Imediatamente, o Tatu se dispõe a ajudar, mas afirma que para criar o antídoto, ele precisará de um ingrediente extremamente raro. Naquela tarde, Albert acompanha o grupo até um vilarejo, que é famoso por servir como local de comércio, onde os animais vão para trocar os seus produtos. Neste vilarejo há um bosque protegido por um grupo de monges que passam a tarde inteira colhendo flores. Em seguida, essas plantas passam por um lento processo de cozimento para dar origem ao ingrediente que Albert está procurando. O grande problema é que a entrada da caverna onde o ingrediente é fabricado está sendo protegida por um grupo de cães de guarda. Portanto, Gilbert tem a ideia de criar um projetor para distrair esses cães. Enquanto eles estiverem dando atenção às imagens, o grupo terá a chance de invadir a caverna. Para otimizar as buscas, a equipe decide se separar e Miguel consegue encontrar o depósito de comida. Enquanto o gorila se delicia com aquele alimento, os monges estão no meio de uma cerimônia de boas-vindas para receber os novos integrantes da Irmandade. Ao encontrar a sala onde o ingrediente sagrado é armazenado, Albert constrói uma bola improvisada para despistar os cães que estão na porta, e Patrícia consegue invadir o depósito. Após pegar o frasco, ela vai se encontrar com o restante da equipe, mas Maurice e Camélia acabam sendo vistos. Imediatamente, eles deixam a sala de reuniões e encontram seus amigos para que todos possam fugir juntos daquela caverna. Durante a perseguição, a equipe consegue encontrar o caminho que leva para fora da caverna e tem a chance de escapar. Ao chegar do lado de fora, os membros da Irmandade se deparam com a animação criada por Gilbert e acabam se distraindo junto com os guardas que tinham a missão de impedir a passagem de intrusos. Graças a essa distração, o grupo consegue escapar e começa a pensar em um jeito de retornar para a selva. Ao olhar o calendário, Camélia percebe que eles não conseguirão retornar a tempo, mas Albert revela que construiu um túnel que atravessa a terra e os levará diretamente para a floresta de onde vieram. O problema é que esse túnel fica numa ilha e o grupo precisa construir um barco para chegar até lá. Durante a viagem, Sergei e Yuri, que estavam seguindo a equipe durante todo esse tempo, conseguem roubar o frasco do ingrediente sagrado e os sapos vão atrás deles. Na tentativa de resgatar os seus amigos, Patrícia voa em sua direção, mas é seguida por Gilbert e toda a equipe decide acompanhá-los. Dessa forma, os animais somam forças para capturar os seus inimigos e amarram os novos prisioneiros para impedir que eles fujam. Ao descobrir que aquela dupla estava tentando impedi-los de salvar a floresta, Gilbert logo percebe que eles trabalham para o animal responsável por espalhar os explosivos e conta com a ajuda de Miguel para obrigá-los a revelar a identidade do seu chefe. Para não ser atacado, Yuri logo decide abrir o bico e conta que Henry é um castor maligno que vive no topo de uma montanha. Horas depois, o grupo chega ao túnel que Albert construiu e todos se acomodam na cabine para fazer a viagem. Rapidamente, eles chegam ao destino final e o cientista se lembra de um pequeno detalhe: ele ainda não terminou de construir o túnel. Frustrado, o grupo pensa em desistir, então Sergei aproveita esse momento de distração para libertar Coco e ordena que o pássaro vá repassar as novidades para o seu chefe. Após atravessar uma fenda que encontra no teto da caverna,
Coco consegue chegar à floresta e vai ao encontro de Henry. Depois de receber o recado, o castor comemora sua vitória, pois muito em breve uma tempestade tomará conta da floresta. Ao ver o seu pai frustrado e se sentindo culpado pelo erro que cometeu, Camélia promete que encontrará uma solução e decide se levantar para investigar a caverna. Imediatamente, Maurice vai atrás dela, pois está decidida a confessar os seus sentimentos pela jovem, consciente de que eles podem não ser correspondidos. Porém, para sua surpresa, quando o pássaro revela estar apaixonado por ela, Camélia afirma sentir o mesmo por ele. Nesse momento, Miguel começa a ficar irritado, pois está faminto e percebe que nunca mais poderá comer as suas deliciosas bananas. Furioso, ele começa a golpear a parede rochosa com toda a sua força e seus socos acabam causando uma enorme rachadura. Nesse momento, parte do teto desaba e, por sorte, ninguém é esmagado. Porém, ao olhar para cima, o grupo percebe que o gorila acaba de abrir uma passagem para a floresta. Ao ver a tempestade se aproximando, Gilbert nota que eles não têm nenhum minuto a perder e acompanha os seus amigos até o seu laboratório para que Albert possa preparar o antídoto. Em poucos minutos, Albert consegue preparar a substância e, após testá-la, o grupo sai do laboratório para espalhar o antídoto pela floresta. Enquanto isso, os servos de Henry estão trabalhando na fábrica para construir milhares de barracas portáteis. E ao observá-los, Maurice percebe que eles parecem estar hipnotizados. Nesse instante, eles acabam sendo flagrados por Henry e o castor ordena que seu exército ataque os intrusos. Ao ser cercado pelos roedores, Albert pergunta o motivo de Henry querer usar a sua invenção para destruir a floresta. Então, o demente revela que após a explosão, os animais ficarão sem casas para morar, e ele se tornará rico ao fornecer barracas para eles em troca de ouro. Além disso, Henry revela que estava presente no dia em que o fertilizante criado por Albert se transformou em uma bomba. Naquela noite, ele invadiu o laboratório do cientista e roubou um frasco da substância. Ao tentar impedi-lo, Camélia acabou derrubando o explosivo em seu braço e, sem saber que ele era reativo em contato com a água, a jovem correu para se lavar. Nesse instante, seu braço explodiu e Henry conseguiu fugir com metade da fórmula. Para conseguir recriar a substância completa, ele promoveu um concurso e, inocentemente, Gilbert ajudou o castor a conseguir o restante da fórmula que precisava para colocar o seu plano em ação. Decidido a impedir que os planos de Henry se concretizem, Maurice ataca os castores e conta com a ajuda de Miguel para roubar as suas armas. Enquanto o restante da equipe se une para derrotar os seus inimigos roedores, Albert mistura o antídoto ao reservatório de explosivos. Quando percebe que seus súditos não estão sendo capazes de derrotar aquele grupo, Henry decide usar a sua arma secreta e chama Arnold para dar conta do serviço. Nuvens carregadas se aproximam da selva e as explosões se iniciam. Na tentativa de sobreviver, os animais fogem para outro lado da floresta, na esperança de que Albert e os outros espalhem o antídoto a tempo. Ao ver o castor gigante se aproximando de Maurice, Camélia se sacrifica para salvá-lo, e ao ser golpeada, ela acaba perdendo seu braço de madeira. Furioso ao ver a sua namorada ferida, o pássaro ataca o monstrengo, mas seus golpes não causam nenhum dano a ele. Após golpear Maurice, Arnold se aproxima para tentar esmagá-lo, e ambos acabam ficando presos juntos em cima de uma plataforma de madeira. Nesse momento, os demais castores recuperam sua consciência e Camélia percebe que eles, de fato, foram hipnotizados por Henry. Imediatamente, ela pede que os roedores ajudem a salvar a selva, e todos se unem para carregar os aviões com o antídoto. Enquanto isso, Camélia vai ajudar seu namorado, que está em sérios apuros. Quando Maurice estava prestes a ser eliminado, a jovem golpeia Arnold com um chute, mas ele permanece de pé. Os aviões estavam prestes a sair da montanha, quando Henry fecha os portões e usa o seu cristal para hipnotizar Patrícia. Em seguida, o animal ordena que ela ataque Gilbert, porém o feitiço é interrompido quando um dos castores rouba o seu cajado e consegue quebrar o cristal. Nesse momento, Patrícia conecta as engrenagens novamente e consegue abrir o portão. Enquanto isso, Camélia e Maurice unem forças para atacar Arnold e o derrubam em cima de Henry. Quando as nuvens de chuva estavam prestes a alcançar os animais da floresta, os castores aparecem
também usam suas aeronaves para espalhar o antídoto por cada canto da selva. Horas depois, quando a tempestade chega ao fim, Albert constrói um novo braço mecânico para sua filha e em seguida se reúne com os outros animais. Como passou muito tempo longe de seus amigos, o cientista agradece a oportunidade de reencontrá-los e decide passar o máximo de tempo com eles. Ao perceber que Camélia está sozinha, Maurice se aproxima para conversar e pergunta o que a jovem pretende fazer agora que a selva foi salva. Para sua surpresa, Camélia, que costumava ser uma aventureira, decide enfrentar o desconhecido e afirma que permanecerá na floresta ao lado dele. Após toda a jornada que tiveram que enfrentar para salvar os seus amigos, Al e Bob decidem usar o projetor construído por Gilbert para contar a sua história para todos os animais e passam a ser vistos por eles como verdadeiros heróis. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!